paciente apresenta baixos níveis de hemoglobina e glicemia elevada. Quais são os possíveis diagnósticos? Hemofilia e anemia, leucemia e diabetes, anemia e diabetes, diabetes e hemofilia. Qual a alternativa correta? 50 segundos. Já temos uma resposta. 2 respostas. 3 respostas. 22 segundos. Resposta: anemia e diabetes. Leucemia não, porque leucemia ela está relacionada com os glóbulos brancos. E diabetes, corretamente. Os baixos níveis de hemoglobina estão relacionados com a anemia e a glicemia elevada ao diabetes. Vamos ver o ranking? Ana em primeiro lugar, Amanda em segundo, Benção em terceiro, Francisco em quarto lugar. Vamos lá. Então vamos para a explicação. A explicação é a seguinte. O ferro ele compõe a estrutura da hemoglobina, como a gente consegue ver aqui na imagem. A gente tem uma hemoglobina. A hemoglobina que ela vai fazer o transporte de gases, como o oxigênio. É o ferro que vai atrair esse oxigênio. E se a pessoa tem uma carência de ferro, que é característica da anemia, a pessoa com anemia ela não ingere uma grande quantidade de ferro, ou seja, não tem uma grande absorção de ferro. E se a gente não tem ferro, que é o elemento central da hemoglobina, a gente não vai conseguir produzir hemoglobina. Dessa forma, a pessoa que tem uma baixa quantidade de hemoglobina, a gente já pode desconfiar. Se ela tem baixa quantidade de hemoglobina, provavelmente ela vai ter anemia e devido à baixa presença de ferro no sangue. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus ela tem 2 tipos. A diabetes, a princípio, ela ocorre devido a grandes quantidades de glicose no sangue. Só que a gente vai ter grandes quantidades de glicose no sangue devido a 2 fatores. Fator 1, ou tipo 1, que a gente tem leucócitos, glóbulos brancos, que atingem a região beta, as células beta do pâncreas. As células beta do pâncreas produzem a insulina. Só que se a gente tem células, leucócitos, que destroem essa região beta do pâncreas, a gente não vai ter produção de insulina. Não tendo a produção de insulina, a gente não tem o receptor da glicose. E a glicose ela permanece, a glicose ela se junta com a insulina quando tem insulina, mas nesse caso não tem insulina. Não tendo insulina, a glicose fica no sangue e ela não consegue entrar na célula. Caso 2. A gente tem uma produção de insulina, tudo certo. Só que a gente tem muita glicose. E no caso 2, por ter muita glicose, a insulina ela tem uma resistência maior à glicose. Como tem muita glicose, ela não quer pegar tanto. Ela tem uma resistência à glicose, assim não consegue entrar a glicose na célula. Como que seria normalmente a entrada da glicose? Seria assim, normalmente, ou seja, a pessoa que não tem nenhuma doença nem diabetes. Seria o pâncreas, na pessoa normal, produzir a insulina ela pegar a glicose, se agrupar a glicose e transportar a glicose até dentro da célula. Mas como que isso daí ocorre? A insulina ela vai se encaixar um receptor chamado GLUT, vai se encaixar o receptor e vai permitir a entrada de glicose. E a glicose vai ser utilizada pela célula, principalmente mitocôndria e citosol, para a respiração celular. Só que nos casos da diabetes mellitus tipo 1, não tem produção de insulina porque a destruição das células beta, não tendo insulina para se encaixar com a glicose para entrar na célula. Tipo 2, a gente não tem, na verdade, a gente tem muita glicose para pouca insulina e tem uma resistência à insulina à glicose, então não consegue entrar.
Então, carência de ferro impede a formação da hemoglobina e o excesso de glicose é indicativo de diabetes, que eu consegui explicar para vocês. Se continuarem com dúvida, podem mandar no chat.